Kenoses de Cristo. A humilhação é uma palavra dura. Quando lembro dessa palavra, a primeira coisa que me vem à cabeça é uma espécie de tortura. Você sabe o que é humilhação ou humilhar? É um ato de rebaixar ou menosprezar alguém. Quando uma pessoa é humilhada, ela é tida como inferior, degradada, é posta numa situação digna de riso, ridícula. Isso é algo que tortura realmente o emocional da pessoa. Se existe uma verdade que é absurda, fora de lógica, inconcebível, é a ideia de que Deus se humilhou. A Bíblia fala que Deus fez isso. Nenhum ser humano em sã consciência poderia inventar isso. Me parece algo muito estranho de se pensar. Nem a mente mais criativa poderia conceber a ideia de que o ser mais poderoso do universo se auto-infligiria essa espécie de tortura. Se a Bíblia fala de humilhação, porém, é porque isso é verdade, e foi de fato o que aconteceu. Mesmo assim, é extraordinariamente incrível. Na teologia falamos de kenosis. Esse é um termo que vem do vocábulo grego que significa autoesvaziamento. É usado para a doutrina bíblica do autoesvaziamento de Cristo em sua encarnação. O texto que iremos ler agora em Filipenses é a principal referência que usamos para explicar essa doutrina. Existem também outras referências, mas veremos depois. Tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus coisa que devia se aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus também o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Filipenses 2, do 5 ao 11. O ensino da encarnação afirma que Deus deixou a eternidade para tomar a forma humana, nasceu como homem, encarnou, para habitar entre nós sua criação. Para que deixasse seu trono e sua majestade, ele foi necessário que ele deixasse a sua glória e se fizesse semelhante aos seres humanos. Isto foi a sua entrega. O que significa esse esvaziamento? Por acaso o Filho deixou de ser Deus? Definitivamente o Filho nunca deixou de ser Deus. Seus atributos divinos continuam idênticos, pois são dele inseparáveis. Onipotência, onisciência, onipresença, a perfeição ainda estavam em Jesus homem, só que de maneira intencional não se manifestaram diretamente. E isso é misteriosamente impossível de explicar como aconteceu. Filipenses nos diz que Jesus, subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que devia se apegar, ou seja, ele não desejou ficar com aquela glória, não desejou que a sua divindade plena pudesse afetar o seu serviço, o seu ministério. Então ele deixou a sua glória, tornou-se servo perfeitamente humano e por isso limitado. Dessa forma ele não se desfez da sua natureza e autoconsciência divina. Mesmo assim, ele deixou sua glória para poder habitar entre os homens. Ele a si mesmo impôs essas limitações, pois se Jesus não se esvaziasse, ele não poderia habitar com pecadores aqui na terra. Sua glória fulminaria todos no instante. Ele mesmo se esvaziou para experimentar em si as fragilidades da existência humana, para que fosse um intercessor perfeito. Por isso ele precisava entender as dores e os sofrimentos do ser humano. É importante destacarmos que Jesus sempre foi Deus e nunca deixou de ser. Apesar disso, ele foi por um período homem,
com tudo o que isso pode significar, todas as características e limitações. Havia duas naturezas, mas uma só pessoa. E agora, glorifica-me, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha antes que o mundo existisse. João 17:5. Aqui fica claro que Cristo deixou de usufruir sua glória pessoal para habitar entre nós. Junto ao Pai, o Filho tinha toda a autoridade, glória, poder e majestade, mas não se apegou a isso. Esse era o caminho para que ele pudesse cumprir seu ministério terreno, ser morto na cruz, de modo a pagar o preço pela nossa salvação. Esse era o plano. Ele não poderia ser morto se não fosse plenamente homem. Ele não poderia nos salvar preservando sua justiça se não cumprisse toda a lei divina, como um homem. Como já dizia os pais da igreja, o que não foi assumido, não foi redimido. Se ele não assumisse perfeitamente a natureza humana, ele não poderia salvar ou redimir. Porque já conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. 2 Coríntios 8:9. Cristo assumiu todas as limitações possíveis das dimensões humanas na ocasião da sua encarnação. Limitações financeiras, físicas, limitações de cansaço. Ele era um perfeito homem. Isso fez parte da sua humilhação terrena. Não há maior humildade do que o Filho de Deus que deixa o esplendor fulgurante da sua glória e majestade para assumir uma natureza frágil e instável como a nossa. Além disso, não foi de seu agrado nascer de uma família rica na terra nem em palácios. Nasceu como um carpinteiro pobre em uma região medíocre e desprezada. Nesse sentido, sua humilhação foi completa. Ele padeceu como pobre, como desprezado, um simples trabalhador judeu. Não havia nenhum privilégio para ele. Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia, não faça a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42. A vontade de Cristo era a mesma do Pai, ou seja, salvar a humanidade caída. Mas isso não significa que sua natureza humana sem pecado não sofria com isso, com a perspectiva dolorosíssima do cumprimento desse plano. Esse sofrimento, nas horas que precederam a sua entrega aos sacerdotes e a sua humilhação e morte na cruz, atestam o quanto a natureza de Jesus era semelhante à nossa, enquanto passível de dor e de angústia. Ele era um homem integral, com corpo e alma humanos. Não havia nenhum privilégio pessoal em sua condição para que pudesse suportar mais dor ou com mais facilidade passar pela ansiedade da morte. Ele, nos dias da sua carne, tendo oferecido preces e súplicas com forte clamor e lágrimas ao que podia salvá-lo da morte, e tendo sido ouvido pela sua reverência, embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Hebreus 5, do 7 ao 9. Jesus, sendo homem, a natureza divina não necessitava ser obediente, mas a humana sim. Isso por ele ser uma pessoa só, com duas naturezas. Nesse sentido, ele precisava aprender a obedecer do mesmo modo que os seres humanos aprendem, através do sofrimento, que essa aprendizagem ocorre. Após esse sofrimento, ele adquire todas as prerrogativas para ser o substituto perfeito para a humanidade caída.
O conceito de kenosis é fundamental. É através da kenosis que Deus pôde administrar a salvação. Sem kenosis, o amor de Deus não seria conhecido pela humanidade. O Filho precisou se esvaziar para nos encontrar, para nos alcançar e nos mostrar todo o seu amor salvífico. Por um breve momento, a onipotência fez-se fraca, a onipresença se mensurou, a onisciência se limitou, para que o amor fosse visto de forma plenamente abundante pela humanidade. E porque Deus se esvaziou da sua majestade, na kenosis, hoje podemos entender seu amor verdadeiramente.